Vamos hoje falar sobre o tema que talvez seja o que mais esteja despertando o interesse, pelo menos nesses meses, da comunidade agro, que é a lei do agro. Para falar sobre isso, hoje nós temos aqui, já quase entrando conosco, Rafael Molinari, que está aqui. Rafael coordenador, desculpem, da Comissão de Direito do Agronegócio do IPOJUR. Rafael, por favor, peça para entrar. Coloque isso aqui, Rafael já entrando. Vou chamar o Rafael e logo que ele entrar. Bom, apesar de estar aqui apresentando o Rafael, a verdade é que eu fiz na divulgação, mencionei que ele é um expert em lei do agro. E Rafael, acho que eu diria que não é nem um expert, ele já é uma celebridade em lei do agro. E vocês vão entender bem isso quando ele entrar, porque, sobretudo, além de estudioso e dedicado ao tema, Rafael acompanhou passo a passo toda a discussão em torno dessa lei, desde antes da MP ser editada. Vamos esperar só um pouquinho que está aqui conectando a entrada dele. Olá, você me ouve? Já estou te ouvindo, mas ainda não estamos te vendo. Não? Peraí. Eu me vejo, que estranho. Quer tentar entrar de novo, Rafael? Tá, só um segundinho. Vou fechar aqui, daí você pede para entrar de novo, por favor. Tá bom. E aí, para quem tem acompanhado aí esse cenário, sabe que a lei do agro, ela foi pensada, né, foi o objetivo da formatação dessa lei, da MP do agro, foi criar ou foi propiciar, melhor dizendo, uma desburocratização do crédito no agronegócio no Brasil e modernizar essas relações do financiamento rural. Com o objetivo, é claro, de atrair mais investimento. Rafael, você está aqui já? Que o teu Eu tô vídeo aqui. ainda não apareceu. Infelizmente, o teu Ué, vídeo ainda não apareceu. Mas vamos começando, vamos dar um... Deixa eu ver aqui se tem... Não sei por quê. O meu não está carregando. Vocês estão... eu me vejo e vejo você também, Letícia. E o pessoal que está nos assistindo? Vê o Rafael? Não sei então se o problema está só comigo aqui. Estão dizendo que também não te veem. Ué, que estranho, né? O que a gente pode fazer para... O que a gente É, faz, também Mário, não. para consertar essa entrada do Rafael? Só tentando entrar de novo? Ué, tem alguma autorização que você pode me dar? Não, na verdade eu vou tentar te chamar. Vamos dizer, se eu te chamando, você fica aí, eu vou fechar e eu vou tentar te colocar na live de uma outra forma. Só um minutinho. Mas Tá permaneça bom. aí. Tô te chamando aqui, Rafael. Não sei se dessa forma funciona. Ixi, continua sem carregar. Fazemos Pera, só com som? pera só um segundinho. Deixa eu ver aqui. Mas o som para mim tá muito bom. Todos vocês estão ouvindo bem, Rafael? É uma pena, mas se for o caso, a gente faz só com som. Agora eu também não consigo me ver, que engraçado. Quando eu entrei, eu conseguia eu pelo menos me ver, mas. Deixa eu Que o ver aqui se eu Rafael consigo. ele só consegue usar a conta do Ipojur mesmo, É, porque ele não tem o perfil pessoal do Insta. Vamos assim, só com o som? Ou você quer tentar mais uma vez? não, podemos ir. Acho que não vai. Pelo que eu tô vendo aqui, não vejo opção nenhuma pra mudar. Eu acho que.
Deixa eu tentar te chamar mais uma última vez, rapidinho. Tá bom, me chama então. Boa tarde, Max. É uma pena que a gente tem um tema fantástico hoje com uma. Eu estava aqui comentando com uma celebridade da Lei do Agro, que é o Rafael Molinari, mas a gente está com problema no vídeo dele. Vamos torcer para funcionar. O áudio tá bom, mas a gente está com problema no vídeo. Ah, muito bem. Opa, deu certo? Ah, deu, ótimo. Fiquei aliviada aqui. Mas vamos Que lá. bom, Então, estava aqui começando a te apresentar, Rafael, colocando aí a sua condição obrigado. de coordenador do IPOJUR, mas eu te passo a palavra aí para você mesmo se apresentar, contar aqui para o pessoal com o que você trabalha e qual é, né, como é que você se aproximou tanto até desse trabalho de construção da Lei do Agro. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Letícia. Um enorme prazer estar aqui com você. Tenho acompanhado aí as lives anteriores, um trabalho fantástico que vocês têm feito, de uma forma didática, né, de um trabalho aí muito interessante. Bom, eu atuo já no agronegócio há pouco mais de 17 anos, então tenho atuado aí muito, especialmente com parte de financiamento, mas nos últimos anos, como eu sou gerente jurídico de uma grande trading de capital chinês, a Kofka International, eu também acabei me tornando generalista e participando de diversos outros pontos do agronegócio. E por estar bastante tempo e gostar muito do tema, ter participado aí das primeiras emissões dos títulos, dos novos títulos que a gente chamava, né? CDAWA, CDCA, LCA, e trabalhando há muito tempo com CPR também, acho que eu fui me aproximando das pessoas e acabou que eu consegui participar dessa discussão da MP do Agro, através especialmente das associações que eu participo também. Então, a Biov, que congrega as tradings, a NEC, enfim, algumas tradings foram procuradas, e como eu gosto muito do tema, eu fiquei à disposição para apoiar. E aí conversei com o Ministério da Agricultura, tenho participado bastante ainda de alguns fóruns nesse sentido, tenho participado bastante de discussões com o Banco Central, e tem a parte acadêmica que eu gosto bastante também, acabei indo estudar né, para poder entrar nessa área, e sempre gostei muito de também, além de advogar também, essa parte de ministrar aulas, palestras, então acho que acabou juntando tudo um pouco, né? Foi assim que acabei entrando nesse mundo do agro, e especialmente aí nessa discussão da lei do agro, da antiga MP do agro. E também, Rafael, eu acredito, né, que na posição que você ocupa atualmente, com o cargo que você exerce numa trade de capital chinês, te dá uma posição privilegiada, né, do cenário do mercado, né? É verdade, é verdade. Isso acaba facilitando bastante também a análise, e estar dentro de uma trading de capital chinês me ajuda muito a ter uma noção da importância, né, dessa parceria comercial com a China. Muito embora, quero deixar claro aqui aos colegas, obviamente, que eu falo em meu nome, não tenho autorização de falar em nome da empresa que eu Ah, sim, atuo, sem mas dúvida, não. A claro gente que está eu, falando mas só da claro que eu trato. experiência mesmo, né? De conhecer, estar Exato. ali dentro, exatamente nesse mercado, que não tem em todos os assuntos do agro hoje que a gente trata, a gente fala Estados Unidos e China, né? Então, Perfeito. Não, e trago minha experiência nesse sentido que eu falei. né, trago minha experiência nisso, isso é fantástico. Rafael, a gente tem quase um ano se contar da MP, né? 5 meses fazendo segunda-feira de vigência da Lei do Agro. Como você Uhum. mesmo comentou quando a gente conversou a primeira vez, foram muitos webinars já sobre lei do agro, muita discussão. Então, aqui para essa live, até porque essa proposta mais prática mesmo, de linguagem fácil, de ajudar as pessoas a entenderem isso, eu acho que é interessante hoje a gente, com a sua experiência, conversar sobre assim, na prática, o que já mudou. E aí eu lembro um pouco assim do contexto de criação, né, dessa lei do agro. Ela vem, eu estava dizendo no começo da live, pensando em desburocratizar, em modernizar o crédito.
em estimular o financiamento privado, estimular o investidor estrangeiro e sem esquecer que essa é a lei do agro, mas está no contexto de um planejamento maior no país, né? A gente teve também recentemente a lei de liberdade econômica. Então, há um cenário até mais amplo de mercado todo, de atividade no Brasil, atividade econômica brasileira. Já conseguimos colher alguns frutos disso? Você já consegue perceber modernização, desburocratização? Olha, eu diria que a modernização já sentimos na prática em alguns pontos. A desburocratização, acho que alguns tiros saíram pela culatra. Acho que a gente poderia ter evoluído muito mais, né? Na modernização, a gente vai falar ao longo aqui da nossa conversa alguns pontos, né? Algumas questões bem relevantes, mas eu destacaria aqui melhorias na cédula de produto rural, acho que são muito importantes e é o nosso principal título aí do agronegócio. Então, acredito que aqui a gente tem um campo bem interessante de modernidade que a lei traz, mas por outro lado, há alguns pontos que ainda eu acho que a gente vai sentir no médio e longo prazo ainda. Infelizmente, teve muita gente que analisou essa lei do agro, ajudou nessa construção, isso é bom. Mas, por outro lado, acho que faltou harmonizar um pouquinho isso no final, na hora de publicar. Então, na prática, o que a gente viu conversando com vários colegas é que faltou aí um ajuste fino, né? E agora eu acho que depois de 5 meses aí da publicação, a gente tem olhado isso, analisado bastante algumas melhorias, alguns têm chamado de um recall, né? Fazer aí um recall da lei para tentar melhorar alguns pontos que passaram despercebidos e outros que a gente poderia ter feito de uma forma melhor, eu acredito. Antes de continuar com você, também queria agradecer a presença dos que entraram depois. A gente tem aqui conosco, a live passada eu comentei, né? Tínhamos São Paulo, Bahia, Paraná, né? Onde eu estou. Paraná e São Paulo sempre tem, né? Porque eu tenho muitos colegas aí que veio e tudo, mas gente de outros estados também. E aqui hoje nós temos alguém nos assistindo que eu vejo que é do Rio de Janeiro, a Raquel. E a Camis também, que é uma câmara de arbitragem que tem um núcleo de agronegócio. Né? Então, muito obrigada pela presença de vocês aqui. Rafael, eu tenho um tema, eu pelo menos, eu já participei de webinar sobre a lei do agro em arbitragem, né? Foi um dos que a gente teve, acompanhei outros e já acompanhei outros dos quais você participou. E eu não sei, eu senti um pouco de falta de se falar sobre o Fundo Garantidor Solidário. Por quê? Por que ele está apagadinho? Né? Ele ainda não pegou? O que aconteceu com o Fundo Garantidor Solidário? Ele não pegou. A ideia é muito boa, né? A ideia é você ter ali uma comunhão de desembolsos, né, de recursos dos produtores, uma parte também do credor, se tiver um garantidor terceiro também, colocar com a sua contribuição e você ter ali um fundo garantindo algumas operações de financiamento, né? Então, a gente pode pegar por exemplo, 3 produtores rurais e que cada um tem a sua negociação, tem seu crédito pré-aprovado, suas garantias. Mas para fortalecer esses financiamentos, esses 3 produtores podem constituir um fundo garantidor solidário para ou em favor desse credor dessas mesmas 3 operações, né? De forma, tem se falado muito em aval cruzado, de uma forma ali de um acabar garantindo o outro, né? Então a ideia é bastante interessante. O que foi discutido bastante na época da Constituição, da criação dessa modalidade de garantia, foi especialmente para renegociação de dívidas, para aquisição de insumos de uma forma cooperada. Então, 3, 4 produtores rurais que fazem ali a plantação juntos, comprando insumos de uma grande empresa. Então, tudo isso faz sentido, sim, mas há alguns requisitos que a lei trouxe que na prática eu acho que tiram um pouco o interesse ali, a sedução do credor entrar nessa modalidade. Uma delas, por exemplo... Deixa eu te interromper um pouquinho, só para voltar, antes de você falar desses requisitos, voltar só para explicar aqui para o pessoal como que é. Então, os produtores se reuniriam
digamos que juntariam as garantias que, né, que eles poderiam oferecer individualmente e fazem isso coletivamente, montam um fundo e fazem uma única operação, ou aí seriam várias operações de crédito também, todas garantidas pelo fundo? Como Vamos lá, funciona isso? a gente teria o produtor A, o produtor B e o produtor C nesse meu exemplo. Cada um com um financiamento com o mesmo credor de US$ 1 milhão cada, por exemplo. Tá? E aí a gente teria ali cada um dando as suas garantias, uma CPR, por exemplo, para o credor. Essas operações separadas, tá? Além delas, você pode colocar uma garantia adicional, que seria o Fundo Garantidor Solidário, onde, neste fundo, esses produtores e o credor, eles aportariam dinheiro. Então, cada um, por exemplo, daria 4, 5% do valor do financiamento depositaria nesse fundo. O credor também, pela lei, ele é obrigado a depositar um valor. De forma que no final você teria essa comunhão de recursos depositada nesse fundo, e lá na frente, se tiver algum inadimplemento, digamos que 2 cumpram e 1 não cumpra, por exemplo. Esse fundo poderia ser utilizado pelo credor para quitar integralmente, né, aquele produtor que inadimpliu, enquanto que os outros 2 cumpriram, por exemplo. Então, seria uma garantia adicional. Na MP, era até obrigatório que fosse adicional, que fosse subsidiária, né? E na lei já não tem esse requisito de subsidiariedade, mas ela, na prática, vai acabar sendo dessa forma. Dificilmente você vai ter um financiamento só com um fundo garantidor solidário como garantia, né? Então, imagino, tá? Não teve, que eu saiba, no mercado ainda, mas eu imagino que cada produtor aí, nesse meu exemplo de 3 produtores, cada um vai ter seu limite de crédito, suas aprovações de garantias específicas, mas você pode ter também esse fundo adicional como um colchão para garantir entre si, né, cruzadamente, vamos dizer assim, ou solidariamente. Essa é a ideia, tá? E aí E você aí, estava dizendo desses requisitos que você acha que poderia estar dificultando a ideia. porque daí como é que funciona a constituição desse fundo, né? É dividido em cotas. Então você tem uma cota primária que é o investimento do produtor, né? Então quanto que o produtor vai desembolsar. E tem ali uma regra que tem que ser no mínimo de 4%. Ninguém soube explicar por que no mínimo 4, por que não 10, por que não 1, por que não 2, enfim. Naquela linha que você comentou, liberdade econômica, imagino que deveria ser isso algo livre, né? Quanto cada um vai aportar. Depois tem uma cota secundária do credor. Então, o credor também é obrigado a aportar recursos. E imagina, né? Isso acaba sendo aí algo que o credor vai acabar perdendo depois, né? Se tiver um inadimplemento, ele tiver que efetivamente se utilizar dos recursos desse fundo. Então, ser obrigatório esse aporte do credor não parece fazer muito sentido. Eu acho que para o credor não fica tão interessante assim. E mais, pode ter uma cota terciária se houver um garantidor, né? Um terceiro interessado em aportar recursos também nesse fundo. Talvez pudesse inverter, né? Colocar o garantidor como um secundário e o terciário, e a cota terceira, vamos dizer assim, para o credor, se ele tiver interesse, né? Acho que ficaria um pouco melhor. Não é como está a lei hoje. A lei fala em cota primária produtores, 2 ou mais, cota secundária credor, cota terciária se houver o garantidor. Né? Essa é a E ideia do fundo. isso poderia ser usado em qualquer circunstância. Vou apresentar a entrada da Elisa aqui para te fazer uma pergunta sobre o fundo. Né? É, poderia ser, por exemplo, um grupo de produtores se financiando com uma revenda de defensivos? Perfeito. Eu acho que seria uma ótima utilidade disso, né? Vários produtores tentando comprar defensivos agrícolas, por exemplo, eles em conjunto comprando ficaria com um poder mais forte de negociação, né? E para a revenda também acho interessante porque ela teria essa garantia adicional do que ela tem hoje individualmente com cada produtor, né? Cada um tem a sua CPR ou algum outro instrumento de garantia. Então, sim, Então, você acha parece que que vale a pena nós trabalharmos melhor essa ideia para ver se o fundo vinga?
Eu acho que sim, eu acho que na prática, imagina o produtor ter que desembolsar dinheiro, né? Ele está buscando o financiamento. Acho difícil ele ter um dinheiro guardado para poder aportar. O que me parece na prática fazer mais sentido é do desembolso do financiamento, o credor poder reter uma parte Uma parte desse profunda. valor, né, para o fundo. Então aí eu acho que Uhum. começa a fazer um pouco mais de sentido também. A lei não trouxe isso, mas na prática eu acho que funcionaria dessa forma. Dificilmente ele fala, eu quero US$ 1 milhão, e eu junto com outros produtores vou aqui aportar 100 mil, 200 mil, 300 mil, não faz muito sentido, né? Eu também acho muito difícil, porque o produtor rural não gosta muito disso também, a gente sabe, né, Não, Rafael? não, com certeza não. Rafael, já o patrimônio rural em afetação tem sido bastante falado, não é? É bastante Bastante. discutido e eu vejo assim que foi muito comemorado, né? Quando saiu quando depois a gente começou a conversar e aí começaram a se pontuar alguns problemas, alguns enroscos aí que poderiam acontecer. E aí eu queria que você fizesse uma análise disso para a gente. O que está faltando, qual que seria a dificuldade para ser efetivamente implementado, já que a ideia parecia tão boa, né, de fracionar o imóvel, que eu vou explicar para quem está nos acompanhando. O patrimônio rural em afetação permite, de uma maneira bem simples de explicar aqui, permite que o proprietário do imóvel, o produtor rural, destaque uma parte só desse imóvel para dar garantia. O que a gente tinha até hoje era a hipoteca, que é sempre do imóvel todo. E muitas vezes o imóvel valia muito mais do que aquilo que ele estava tomando de crédito, mas de toda forma, como não existia essa opção, ele tinha que ir lá a fazenda toda em garantia. E aí, se eventualmente inadimplisse, na hora da execução tinha uma série de dificuldades para alienar aquele bem, vender. E aí, por isso que eu estava dizendo aqui que a comunidade agro comemorou. Agora, patrimônio rural afetação, eu posso ali destacar um pedaço da minha fazenda, é esse canto aqui que eu vou dar em garantia. Mas não é tão simples assim, né? Então, Não. o que também enroscou aí? O que falta para efetivar isso melhor? Você falou muito bem, foi uma solicitação de muito tempo dos produtores rurais para efetivamente dar em garantia uma fração do seu imóvel e não todo ele, já que o financiamento não correspondia a todo o imóvel, né? Então, como você disse, no caso de 10, por exemplo, o imóvel valia 100, você acabava onerando todo o seu patrimônio, né? Então, isso realmente era uma solicitação antiga aí dos nossos produtores rurais e parece com bastante justificativa, acho que faz todo sentido. E outra coisa que eles estavam muito preocupados e que a ideia inicial, pelo menos, era essa, era de eles terem uma garantia que eles já deixassem no cartório registrado e a partir daí eles só colocassem dentro de alguns instrumentos. Então, ele faria ali uma garantia ao patrimônio rural do cartório e dali para frente eles não precisariam, teoricamente, essa era a ideia deles, voltar ao cartório depois. A lei não saiu dessa forma, saiu algo bastante aí, eu diria, peculiar, né, porque utilizou-se da ideia da afetação da incorporação imobiliária, que teve um boom enorme, né, no mercado imobiliário, especialmente urbano, mas na prática tentou-se colocar uma cara de garantia, né, em si. E aí ficou um pouco confuso isso. Então, o patrimônio rural em afetação, ele é a garantia, uma nova modalidade de garantia, ou ele é, na verdade, uma segregação patrimonial? Né? Então, ficou-se essa dúvida. Há trechos da lei que claramente, se você interpretar, quis se colocar como garantia, e há trechos da lei que você discute ali se não. Eu precisaria constituir uma hipoteca ou uma alienação fiduciária sobre aquele patrimônio rural em afetação. Sobre a Sobre afetação. sobre a afetação. Então ficou-se essa dúvida muito grande entre os profissionais. Me parece que o que se quis lá na discussão no Congresso foi dar modalidade de garantia, mas não me parece a melhor técnica jurídica para isso, conversando com muitos colegas posteriormente. Eu mesmo já participei de alguns webinários que eu falava, olha, me parece ser uma nova modalidade de garantia. Mas daí me perguntava, mas não é uma garantia real? Não é realmente, já não está listado ali nas garantias reais, né? Não está como garantia real. Bom, então, mas é uma garantia pessoal. Bom, aí uma garantia pessoal você perde força. Então eu vou querer fazer uma alienação fiduciária sobre o patrimônio rural em afetação.
Aí cai por terra aquela ideia de você não precisar registrar mais o patrimônio rural. Toda vez que for fazer, você vai ter que fazer uma nova garantia, um novo registro. Então começou a criar um pouco de celeuma isso no setor, todo mundo discutindo bastante esse ponto. Um outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção, basicamente, seria a discussão, especialmente aqui de você proteger contra a recuperação judicial e falência, já que é uma afetação, né? Então, segregação do patrimônio, mas não proteger das dívidas trabalhistas, tributárias e previdenciárias do proprietário do imóvel rural. Então isso também causou aí uma discussão, então se afeta, mas não afeta, né? Um afeta mais ou menos. Isso foi muito discutido também na época da tramitação, foi questionado várias vezes isso, mas infelizmente veio dessa forma. Então esses dois pontos eu diria que foram os pontos que seguraram até agora, especialmente aí o patrimônio rural afetação. Teve mais na um. verdade, assim, desculpa, pode concluir. Não, só para concluir que teve mais um, que aí é mais prático, na verdade, né? Que são os documentos que você precisa levar a cartório, como o cartório vai tratar disso, então como que ele vai registrar, ele vai exigir escritura pública ou vai ser por questão particular, vai utilizar a lei de registros públicos, a lei traz uma série de requisitos que ela, em alguns casos, ela detalha mais do que a própria lei de registros públicos, tem outros que ela é omissa e não fala que vai utilizar ou não a lei de registros públicos. Então, assim, tem uma série de coisas práticas, sem contar a parte de parte compliance ambiental, tem uma série de coisinhas que ficaram soltas no meio do caminho, né? Então, na verdade, a gente precisa fazer aí agora um tratado do patrimônio rural de vegetação, porque só do que você falou aí já dá uma live para cada tema. Mas, assim, o que eu percebi muito claramente foi essa dificuldade dos cartórios, com quem eu conversei e de outras discussões que eu participei. Os registros imobiliários estão um pouco perdidos sobre como lidar com essa parte registral em relação ao patrimônio rural de afetação. Mas aí eu vou te aproveitar e vou fazer um gancho aí do patrimônio rural de afetação pedindo uma opinião sua. Depois a gente volta aos outros títulos. Porque nessas discussões sobre a garantia real, e aí incluindo aí nisso o patrimônio rural de afetação, mesmo com essa dúvida se é a garantia real ou não, eu tenho visto muitos questionamentos a respeito da constitucionalidade disso, porque poderia ser constituído isso em favor de estrangeiro ou de empresa controlada por estrangeiro. E no Brasil, explicando para quem está nos acompanhando, existem restrições para vendas de imóvel estrangeiro. Então, o que cenário se pensou? Que com esse destaque da porção da terra, e com hipoteca não, mas dando em garantia, se houver inadimplemento, isso vai direto para a venda judicial, para a alienação, para o leilão, e aí poderia o credor estrangeiro arrematar, ficar. Então, eu tenho ouvido muitas críticas dos que são contra, né, dizem que é inconstitucional, dizendo não, isso é um meio oblíquo, né, e indevido, inconstitucional, de se permitir que o estrangeiro tenha um título de aquisição da terra. O que você acha disso, Rafael? Como é que você enxerga isso? Aqui não só aplicação, como você disse, para o patrimônio rural afetação, mas para a alienação fiduciária de imóvel, né, a gente tem aí outros institutos. Mas existe um artigo na lei, lá no final, já nas considerações finais, que autorizou, e tem dado bastante discussão realmente isso, a constituição de garantia para empresas brasileiras controladas por estrangeiros ou para estrangeiros, tá? Então ali houve uma liberação, inclusive da ação em pagamento, e me parece aí que há uma discussão grande no mercado por conta disso. O que eu acho, tá? Primeiro que, fazendo um parênteses muito rápido, eu sou contra a restrição como está hoje de aquisição de terras para estrangeiros. Mas o fato é que a lei está lá, tem projetos de lei interessantes aí para mudar isso, não vejo como o investidor vai colocar a terra nas costas e levar embora, né? Então, mesmo que o investidor seja estrangeiro e você tem uma preocupação, por exemplo, de
de produção, né, agropecuária, você teria outras formas, como a exportação, por exemplo, de você tratar isso. Mas independente dessa discussão, que é uma outra questão, o fato é, se você quer investimento estrangeiro, né, e um dos principais pontos aqui da lei do agro é trazer investidor estrangeiro para o agronegócio brasileiro, você tem que dar garantias para o estrangeiro, não tem jeito, ele não tem como entrar e ficar nessa insegurança jurídica que é hoje, tá? Então, assim, para fins de garantia, a lei do agro trouxe autorização expressa para que seja possível essa constituição de garantia sobre imóvel rural para estrangeiro ou empresa brasileira controlada por estrangeiro. O ponto é, deve ir a leilão, deve fazer toda a discussão da garantia normalmente, né? E aí sim, nesse momento de adjudicação, talvez pudesse ter feito ali uma inclusão de que deveria ser vendido em 2, em 3 anos, assim como a gente tem, por exemplo, com os bancos, né? Então, os bancos, eles não faz sentido eles ficarem dentro do seu imobilizado ali, um imóvel rural, mas eles vão discutir a garantia, se tiver que adjudicar, eles vão adjudicar, e aí depois eles são obrigados a vender num determinado período que o Banco Central indica. Talvez tenha faltado isso na lei do agro. Essa questão dos bancos, como você disse, é o funcionamento do crédito rural, né? Mesmo o crédito Exatamente. público. Exatamente. Então acho que aqui faltou isso, né? Não, acho que aqui faltou um pouco de complemento nesse sentido. Mas me parece que se houver algo fraudulento que você utilize da instituição da garantia para efetivamente adquirir terras, uma empresa estrangeira ou brasileiro contratado por estrangeiro, em desacordo com o que está na restrição hoje de aquisições, parece que o judiciário deveria ser acionado para a checagem. O que eu não concordo que tem falado é que seja inconstitucional. Eu acho que não. Acho que a gente pode sim ultrapassar, né? Independente de ser a favor ou contra essa dose de entrada do estrangeiro nos imóveis rurais, me parece que também não é o caso não é uma inconstitucionalidade, né? É uma questão mais de política legislativa do que uma questão de se questionar a validade do dispositivo. Antes de continuar, Rafael, eu queria agradecer a presença de uma pessoa que muito me honra de ter entrado na live, que é o professor Paulo Lucon, que é presidente do Instituto Brasileiro de Direito Processual, foi meu professor e conhece muito a execução, então eu conheço muito bem essas questões aqui, das quais inclusive acabamos de tratar. Obrigada, professor Lucon, e aos sempre um prazer entrando aí também. Só posso complementar um pontinho rápido do patrimônio rural, que a gente falou, tem muita coisa a ser feita, né? Uma boa notícia para isso é que existem emendas apresentadas à medida provisória 992 de 2020, tratando da maioria desses pontos que a gente acabou de falar, tá? Do patrimônio rural e afetação. Deixando claro que é sim segregação patrimonial, que deve ser constituída garantia sobre ele, como alienação fiduciária ou hipoteca, mas cria alguns elementos interessantes, como agente de garantia, e a própria MP já traz ali toda a parte de compartilhamento de alienação fiduciária ou hipoteca. Então, assim, só para deixar claro, a gente não precisa entrar nesses detalhes, senão demoraria aqui mais uma live, mas só para deixar claro que já tem iniciativa interessante. Eu participei de uma discussão lá com o Instituto Pensar Agro, né, o IPA, lá da Frente Parlamentar da Agricultura, recentemente. E a iniciativa é muito boa, tá? Eu gostei bastante do que está vindo aí. Vai passar ainda, né, na conversão da MP para lei no Congresso e depois na sanção presidencial, mas se passar ali o que eles me falaram, pelo menos, e as emendas que eles mostraram, me parece que a gente vai conseguir atingir o objetivo aí do patrimônio rural e afetação. Muito parecido com o da incorporação mobiliária, tá? Então, vai dar um norte aí de algo que a gente já tem como sucesso, né, o que é interessante, já testado. Espero que sim. O Marcos Okumura, que estava aqui na live com a gente também, não sei se ainda está, mas tem acompanhado sempre, estreou o Jurídico de Botas comigo. Eu lembro que das primeiras discussões que nós tivemos, ele estava muito entusiasmado com o patrimônio rural e afetação. Então, precisamos ver se a gente consegue desenrolar isso, né, Rafael? É verdade. Rafael, e a cédula imobiliária rural? Era mesmo necessária? O que te parece? Ele trouxe algo, agregou valor aí à lei?
falhou um pouquinho aqui. Você tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Ah, desculpa. Não, a cédula imobiliária rural, eu acho que ela fazia muito sentido se você considerar o patrimônio rural em afetação aí muito mais como uma garantia, né? Então, a razão de existir da CIR, né, que a gente tem chamado no setor, é por conta do patrimônio rural em afetação, para vincular né, o patrimônio rural em afetação na CIR. Se a gente for por essa linha de que ela não vai ser uma garantia em si, que é segregação patrimonial, me parece que há outros instrumentos aí interessantes já testados no mercado, né? Então, na conversão da MP para lei, a gente já conseguiu abrir o patrimônio rural em afetação não só para a CIR, mas também para a CPR, o que é um título muito mais já testado, já o mercado conhece muito bem. Se passar essas outras emendas de liberando o patrimônio rural em afetação para outros títulos, me parece que a CIR pode cair aí em esquecimento. A ideia é boa, né? Um título de crédito é representativo do pagamento de uma dívida, né? Então, como outros tantos que a gente tem, CPR financeira, CDB, enfim, os títulos de crédito lá de os CCRs, né, Cédula de Crédito Rural, lá que 67, desde então já existe para crédito rural. Então, assim, já tem muito instrumento interessante. Tem algumas coisas legais na CIR, é verdade, especialmente algumas proteções para o credor, mas me parece que o grande diferencial dela era o patrimônio rural afetação de uma forma pensada, mas não bem colocada, né? Então, acho que com essas mudanças e com essas dúvidas todas, ninguém ainda também teve coragem, é verdade que acho que essa é a melhor palavra, de constituir aí, de emitir uma CIR no mercado. Então, acho que também está meio que interligado ao patrimônio rural em afetação. Melhorando o patrimônio rural, a gente consegue também conseguir com as emissões na CIR. É que ingressou aqui mais um colega processualista aí, que estudou execução comigo justamente na pós-graduação, no mestrado. Bem-vindo, Fernão, e que certamente vai se deparar com muitos desses problemas, que o Fernão é juiz, né, e aí as coisas vão acabar, por muito que a gente fale em arbitragem, tenha discutido em outros seminários incluir cláusula arbitral nos títulos do agro, ainda vamos precisar muito do judiciário, né? A maioria, especialmente nessa matéria, e vai exigir essa especialização também, porque são muitos detalhes específicos dos títulos do agro, né, Rafael? Então, é preciso uma atenção diferente para essas situações. Mas vamos prosseguir aqui, e eu acho que chegando na estrela, e aí, com o tempo que a gente tem, não podemos deixar de tratar dela, que é a cédula de produto rural. Ela é mesmo a popstar dos títulos, Rafael? Ela é a popstar, sem dúvida, é onde a gente deu ali a virada de chave, né? 94 ela surge com a Lei 8929 e dali para frente houve um grande desenvolvimento realmente do financiamento privado do agronegócio. Começou ali principalmente com o Banco do Brasil, mas dali para frente teve uma evolução muito grande. 2001 a possibilidade de CPR financeira, né, portanto a liquidação financeira. E agora aqui eu diria que a Lei do Agro traz coisas bem importantes. Algumas são consolidações do que parte do mercado já fazia, né? Então, por exemplo, a questão do objeto, né, da cédula de produto rural. O que são produtos rurais, né? Então ficava sempre uma dúvida se eu poderia fazer uma CPR de açúcar, por exemplo, ou fazer uma CPR de etanol, ou uma CPR de farelo de soja, que não é o produto agropecuário ali in natura, né? Já tem um grau de processamento, né? Exatamente, um beneficiamento, um processamento, perfeito. E muito embora eu particularmente já entendesse que sim, sempre havia discussão. E quando há discussão, há insegurança jurídica, né? Então, agora a Lei do Agro trouxe a possibilidade expressa de você fazer não só a CPR de café, de algodão, de milho, de soja, de cana-de-açúcar, mas também desses subprodutos, inclusive aqueles com resíduos com valor econômico, né? Então, no setor sucroalcooleiro, por exemplo, é muito comum você ter ali o bagaço de cana-de-açúcar que é utilizado para cogeração de energia.
Eu poderia fazer, por exemplo, uma CPR de bagaço de cana-de-açúcar, por que não? Ah, mas ela não está plantada. Não, o bagaço não está plantado, o açúcar não está plantado. Mas é possível fazer uma CPR agora, de uma forma muito expressa aqui na legislação, desses subprodutos ou resíduos de valor econômico também, né? Então, abre-se aqui um leque bem interessante e entra também nesse ponto da primeira industrialização. A lei deixa claro que só pode na primeira industrialização. Então, é possível sim fazer uma CPR de açúcar, uma CPR de etanol, uma CPR de farelo de soja, tudo decorrente aí da primeira industrialização dos produtos primários, né? Com isso, novos legitimados também são inseridos, né? Então, quem vai emitir uma CPR de açúcar? Não vai ser o produtor da cana-de-açúcar, vai ser uma usina de açúcar e etanol. Usineiro. Então, se for emitir uma CPR de farelo de soja, não vai ser o produtor de soja, vai ser a esmagadora de soja, a indústria que esmaga a soja. Né? Eu posso fazer uma CPR de biodiesel, por que não? Né? É do esmagamento da soja ali que você faz o biodiesel também. Então, você cria ali novos objetos, né? Ou confirma novos objetos, que como eu disse, eu já fiz CPR de açúcar 10, 15 anos atrás, mas você confirma que isso é possível e que uma usina, uma agroindústria pode emitir CPR também. Então aqui me parece que foi um gol de placa da lei do agro, deixando isso bastante claro daqui para frente. Outra coisa bastante importante com relação à CPR que a lei trouxe, né? Abriu as garantias. Então, antigamente, antes da lei do agro, a lei de CPR falava simplesmente em penhor, hipoteca e alienação fiduciária. Por mais que sejam os principais, né, as principais garantias que a gente utilizava e utiliza, você poderia ter outras modalidades de garantia que ficava na dúvida se podia ou não podia. Alguns entendiam que aquele rol era exemplificativo, e eu me junto a essa corrente, mas tinha gente que não, isso aqui é exaustivo, se eu quiser fazer uma cessão fiduciária, por exemplo, eu não posso. Né? E agora não, está bastante claro que qualquer garantia do ordenamento jurídico brasileiro pode ser objeto aí de garantia na CPR, né? Garantia cedular. Então isso acho que abre um leque bastante interessante, especialmente para operações estruturadas, né? Buscando aí mercado de capitais, buscando investidores estrangeiros, buscando essa modernidade e essa complexidade que o agro também pode ter, né? Eu acho que não só ficar ali naquela CPR física, que é muito importante para as revendas e tradings, né? Você pode criar desses recebíveis, tantas outras estruturas complexas e de financiamento da cadeia como um todo, né? Então acho que isso abre aí um norte bem interessante. E que está no objetivo da lei, né? Exatamente. Então essa é uma modernidade muito, muito importante. A lei também, ela, na minha visão, ela traz um fortalecimento da alienação fiduciária em garantia. Acho aqui que tem bastante coisa interessante. Vou destacar 3 pontos aqui rápidos. O primeiro, a possibilidade de alienação fiduciária de produto agropecuário. Então essa me parece uma inovação importante. Ao invés de fazer um penhor de soja ou penhor de café, você pode fazer uma alienação fiduciária de soja, uma alienação fiduciária de café. A minha pergunta, já não podia fazer antes? Não havia restrição legal, mas havia muita discussão jurisprudencial. Por ser bem fungível, consumível, havia jurisprudência bastante antiga, década de 90, e que foi se perpetuando aí, não era nem do agro específica, mas a verdade é que o penhor sempre se utilizou, sempre foi muito bem, né? E acabou que essa discussão ficou um pouco para trás. Com as recuperações judiciais surgindo muito forte, os credores começaram a analisar de novo essa possibilidade da alienação fiduciária dos produtos. E a lei agora ela vem realmente consagrar essa possibilidade, fala de alienação fiduciária de produtos fungíveis, infungíveis, consumíveis, comerciáveis, presentes ou futuros, era uma outra discussão também se poderia ou não. Então ela dá um leque bastante importante aí de abertura para essa garantia decolar.
Por um lado, é muito interessante isso, eu particularmente defendo isso há bastante tempo também, então essa redação particularmente eu ainda tive a oportunidade de participar efetivamente na redação mesmo, era um pouquinho maior e mais detalhada do que saiu na lei, mas cortaram algumas coisas, mas ficou interessante ainda, mas criou alguns pontos práticos de dificuldade, né? Porque enquanto o penhor eu fazia o registro no cartório de registro de imóveis do local da lavoura, né, na comarca da lavoura, a alienação fiduciária ela é registrada no domicílio do emitente, no cartório de títulos e documentos. Então, aqui, por exemplo... Publicidade é menor, seria, né? O potencial de publicidade, né? Potencial de publicidade, mais que isso, como é que eu sei, como um terceiro, que a Letícia mora na comarca tal, né, para eu poder pesquisar sobre a garantia que você vai constituir. Então, assim, a parte de certidões, de análise documental, ela ficou muito mais burocrática. A gente precisa pensar em alguma forma de corrigir isso, né? E outra, domicílio do emitente, hoje em dia o produtor rural ele tem domicílio na fazenda da lavoura, ele tem numa casa de sítio, ele tem onde ele mora na cidade de uma capital, por exemplo, e aí ele pode fazer, um produtor de má-fé, por exemplo, poderia fazer várias constituições de garantia e registrar uma em cada cartório, sobre a mesma lavoura, o que seria muito ruim. Então, e me parece até que é crime, mas enfim, na prática você tem aí um desincentivo para a utilização de uma garantia tão interessante. Eu, particularmente, tenho visto com todos os colegas que eu tenho falado que vão migrar para essa garantia. Eu, particularmente, a ideia é migrar realmente, e na empresa que eu trabalho, por exemplo, já migramos. Mas veja que essas dificuldades, ao invés de desburocratizar, de facilitar, trouxe aí uma tormenta operacional, né? Não é impossível fazer, mas dá muito mais trabalho. Cartório de documentos não está acostumado a emitir certidões de ônus, não está acostumado a registrar títulos do agronegócio. Quanto o cartório de registro de imóveis estava resolvido isso, estava mais fácil, né? A ideia inicial, quando a gente propôs, era registrar só numa entidade centralizadora do Banco Central, uma B3, por exemplo, uma SER, que era muito melhor, né? Mas a gente não conseguiu passar isso, ficou no cartório de documentos do emitente mesmo. Rafael, aproveitando essa última colocação sua, o Favacho entrou aqui no finalzinho para dar um oi. Também outros que sempre acompanham desde o começo, Gali, Juliana. Hoje a gente teve uma reunião de preparação do nosso congresso semana que vem, está todo mundo bem tumultuado, mas chegaram em tempo de pegar o último ponto que a gente vai conseguir tratar aqui, mais alguns minutos, né? Que é justamente essa parte documental, escritural. Como é que está essa regulamentação das escriturações, registros eletrônicos junto ao Bacen? Legal, essa foi uma alteração importante da lei, buscando aí modernização também, não só para a CPR, mas para os demais títulos do agro como um todo. Abriu-se a possibilidade aí não só da emissão cartolar tradicional, mas também da emissão escritural, né? Então, a ideia aqui é que já nasceria na própria entidade autorizada pelo Banco Central aí para emitir esses títulos, né? Então ficaria, para registrar na verdade esse título, seria muito interessante você ter uma emissão já de algo que não tem materialização, né? Já nasce na própria entidade, enquanto que ainda é possível também você pegar a cártula, normalmente física, emitir, e ir lá e depois registrar. Para a CPR especificamente, a partir de 1º de janeiro do ano que vem, vai ser obrigatório isso. Então, hoje nós temos aí B3, já temos a SERC, temos outras entidades já autorizadas pelo Banco Central que estão se organizando, mas falta a regulamentação do Banco Central. Então, eu tenho trabalhado bastante também através da Biova, especialmente, com o pessoal do Banco Central, para ajudar eles a entenderem como funcionaria a parte de CPR, especialmente, porque ali a liquidação é física, né? A parte financeira eles estão super acostumados, eles até já emitiram uma circular da escrituração das CCRs, né, das cédulas de crédito rural, da CCB também,
mas da CPR física eles não têm tanta experiência, né? Então temos auxiliado ali também quais seriam os principais requisitos para essa regulamentação sair bem redondinha. Mas a ideia é muito boa, né? A ideia é que no futuro a gente consiga fazer essa emissão escritural, né? Essa emissão diretamente na entidade registradora, o que seria muito bom, né? Traz mais segurança, né, para o mercado todo, né, esse tipo de registro. Né? A ideia do registro obrigatório é para que haja realmente o fim das CPRs de gaveta, para que a assimetria informacional aí ela não ocorra mais, que o mercado de crédito tenha realmente um desenvolvimento com todas essas informações, né? Alavancagem, quanto de CPR que foi utilizado, os valores de tudo isso. Me parece aí que quanto mais a gente tiver uma transparência desses dados, mais a gente vai desenvolver o mercado de crédito, que no final vai trazer taxas de juros menores para o produtor rural, vai trazer a necessidade de menos garantias, isso vai criar um cadastro positivo na prática, né? Todo ano ele vai lá cumprindo as suas obrigações, isso vai melhorando o rating dele de crédito. Então, no final, a médio e longo prazo, você vai atingir o objetivo principal da lei, que é trazer mais crédito a taxas e condições melhores para o produtor rural. E aí, antes, eu acho que eu vou te dar 2 minutinhos para responder uma pergunta do professor Albeniz Cherubini, mas antes disso eu queria observar, eu fui me lembrando aí quando você falava dessa redução de assimetria de informação e esses objetivos que podem ser alcançados, e num contexto mais amplo da produção rural, a gente pode juntar isso a outros cadastros, como nós tivemos aqui a discussão sobre o cadastro ambiental, e de uma maneira ampla, né, o produtor estando preparado com esses elementos e documentos todos à disposição, ele passa a ter, né, mais facilidade de acesso ao crédito, né, quando consegue cumprir esses cadastros todos, quer dizer, todo esse compliance que hoje é inevitável e chegou ao campo, chegou na fazenda, propiciará ele um melhor relacionamento com o mercado, né, Rafael? Rafael, eu vou te Perfeito. dar sei lá, 2 minutinhos aqui para responder para o professor Albeniz Cherubini, que também está nos prestigiando aqui, então tem Rio Grande do Sul aqui também agora. Favacho me dando parabéns por ter te trazido, né? Isso se deve à gentileza do Rafael Molinari, né, Favacho? Imagina. Professor Albeniz pergunta se esse sistema aí de escrituração, tudo que você acabou de comentar, ele funcionaria nos modos do Sistema Nacional de Armazenagem. Que já... Pode falar. Eu estou olhando aqui até da CDAWA, né, e da Lei 9973. Não, é um pouco diferente, na verdade, seria muito mais como ativo financeiro, né? Então, é um pouco diferente, professor Albenir, um prazer aqui estar com você. Na verdade, vai ser via Banco Central mesmo a regulamentação, Conselho Monetário Nacional, e o registro, ele vai transformar ali, se você tiver a cártula ainda em escritural, né? Então dali para frente tudo que acontecer, endossos, quitações, acontece dentro dessa entidade centralizadora, e ao final, com a quitação, você retira ali a cédula, ou se tiver que executar, você retira dessa entidade. Vai ter ali toda a vinculação, né, de como vai ser essa comunicação, se vai ter um escriturador, então tudo isso é muito mais do mercado financeiro até, o que nós somos referência no mundo, então o nosso Banco Central aí é referência nesse aspecto, nós temos aqui muita coisa boa para aproveitar do Banco Central e dessa parte de crédito rural, dessa parte toda que a gente tem muito desenvolvida para essa parte agora de crédito privado, né? Então essa é a ideia que o Ministério da Agricultura trouxe, que o Banco Central abraçou, pode trazer um custo adicional aí ao produtor e à cadeia, isso tem sido discutido bastante no setor, deve vir uma flexibilização do Banco Central para a agricultura familiar e para CPRs de baixo valor, para justamente não trazer aí um problema, né, uma burocratização para essas pessoas, mas temos olhado aí com bons olhos para isso, em prol aí do crédito rural e do crédito do financiamento privado, né?
Obrigada pela explicação. Rafael, eu vou te dar agora a oportunidade de se despedir. Se tiver algum aspecto que você queira comentar, mais um minutinho, que a gente tem mais 5 minutos aqui para nós dois nos despedirmos. E fique à vontade agora para fazer as suas considerações finais. Bom, queria só agradecer, o tempo é curto e a prosa é longa, né, como dizem, tem bastante coisa para falar, fico à disposição para a gente voltar a conversar sobre pontos específicos, temas palpitantes, aí, recuperação judicial do produtor rural, temos novidades interessantes a caminho, com prós e contras, como tudo que a gente tem lá no Congresso, tem aí o PL 6229, trouxe algumas coisas interessantes com relação ao tema, muitas críticas de um lado, de outro também, é uma disputa uma discussão muito polarizada, que eu acho que faz sentido também voltarmos a falar sobre isso, e tenho aqui muita esperança que a lei do agro é um primeiro passo de modernização para o crédito rural, para o financiamento privado do agronegócio, acho que tem muito a ser feito ainda, tenho acompanhado muito de perto e ficado muito feliz com a abertura que o Ministério da Agricultura e o Banco Central têm dado para as entidades privadas, para associações, histórias de advocacia, de forma a realmente a gente construir algo muito interessante e bem alinhado com o mercado. Então acho que isso é bem assim, muito legal para o nosso dia a dia, para quem atua no agronegócio. Sem dúvida, Rafael. Agora, antes de vocês saírem, hoje eu vou fazer igual o padre na missa. Eu não vou dar a bênção final, porque tem alguns recados importantes. Muito obrigada, Rafael. Como eu comentei no começo, você entende muito da lei do agro, então é um prazer recebê-lo aqui. Com o seu trabalho, que a gente sabe que tem uma demanda enorme e você é uma pessoa muito generosa, porque a gente vê que está sempre disponível para falar e para ensinar, para dividir toda essa bagagem que você tem nessa área. Então, realmente, eu fico muito feliz de te receber aqui. Eu queria aproveitar para convidá-los também, fazer aqui a divulgação do congresso que vai haver, promovido pela OAB aqui de Londrina, onde eu estou, mas vai ser integralmente transmitido online. Então, com uma programação riquíssima de palestras. Na nossa abertura, para falar no Ministério da Agricultura, a ministra Tereza Cristina está lá, presidente da Sociedade Rural, vai ter uma mesa, na primeira mesa, as mulheres aqui da comissão também, temos outros palestrantes, o Agrotalks, com vários temas do agro, todos produzidos aqui pelos membros da comissão. E também fala um outro grande entendedor de crédito rural, Marcos Reis, e outros grandes nomes do agro vão estar aqui. Então, inscrevam-se, está lá no Simpla, segundo Congresso Paranaense de Direito do Agronegócio. E isso semana que vem. Semana que vem não tem live, e aí eu digo para vocês que vamos ter um intervalo das lives. Então, o Rafael está aqui nos prestigiando com o término de um primeiro ciclo dessas lives. Tá? O jurídico não é o fim do Jurídico de Botas, nem pensar, é só o começo. A gente começou com esse ciclo de lives. Há o canal do Telegram, em que eu vou continuar colocando material, inclusive de todos esses convidados que tornaram esse sonho aqui possível. Vou postar material do Rafael lá sobre esse assunto. Ele, inclusive, tem um artigo bacana sobre recuperação judicial situacional. Material dos nossos outros convidados que já estiveram aqui. Então, enquanto isso, acompanhe o canal, o meu perfil pessoal no Instagram, e que também vamos continuar alimentando, e para em algum momento, ainda não tenho data marcada, retomar as transmissões. Então, muito obrigado, Francisco, eu não esqueci do seu pedido. Temos aqui, tá bom? Que Francisco pediu da outra vez. Vamos ver se eu ainda consigo achar aqui. Não, ela saiu, eu perdi, mas a gente estava acompanhando a Branca Chavantinho ao vivo em Tatuí com Renato Teixeira. Desculpa, Francisco, eu perdi, mas foi o Cio da Terra no começo, tá bom? E faltou um minutinho para a live cair. Um abraço, muito obrigado, cuide-se. Muitíssimo obrigada, Rafael. É um prazer conversar com você. A gente tem 15 minutinhos para terminar. Até o retorno das lives. Enquanto isso, o canal do Telegram. Um abraço, obrigada a todos. Obrigado, um abraço.